Glória a Deus. Estamos em culto de ceia. Eu resolvi ministrar aqui a mesma palavra que eu ministrei ontem na cidade de Bodocó. Estávamos ontem em Bodocó, em um culto de ceia lá. E eu estava pensando em ministrar uma outra palavra, mas no meu coração veio o desejo de repetir a mesma ministração lá. Eu também ministrar aqui nesta noite. E o que foi que eu ministrei ontem na cidade de Bodocó? Ministrei sobre confissão. Quer dizer, é muito importante o crente ele entender a importância da confissão. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos três espécies de confissão, que é a confissão do senhorio de Jesus, a confissão dos pecados do crente e a confissão da fé. Então, eu quero falar rapidamente aqui sobre esses três tipos de confissão. Então, vou começar pela primeira confissão, que é a confissão do senhorio de Jesus. O que quer dizer senhorio? Senhorio quer dizer Senhor. É confessar Jesus como Senhor. Tanto faz falar, confessar Jesus como Senhor, como confessar o senhorio de Jesus. Então, estamos falando sobre a confissão para a salvação, porque não há uma outra forma de ser salvo a não ser por meio da confissão de Jesus como Senhor e como Salvador. Como base dessa confissão, eu quero ler Romanos capítulo 10, livro de Romanos capítulo 10, versículo 9. É o versículo base para trazermos aqui uma compreensão sobre a confissão do senhorio de Jesus. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca fazer o quê? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, como estamos falando da confissão do senhorio de Jesus, então vou só atentar um pouco para essa palavra Senhor, nesse contexto bíblico. Essa palavra Senhor, ela vem do grego Kyrios, que significa aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem um poder de decisão. Significa também proprietário, alguém que tem o controle da pessoa. Em outras palavras, Senhor, no contexto bíblico, nesse contexto que foi lido esse versículo, a palavra Senhor significa dono, proprietário, de uma forma mais resumida, para você entender o que é a palavra Senhor. Como estamos falando do senhorio de Jesus, estamos falando que nós estamos entregando a nossa vida para Ele ser o nosso dono. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando fazemos a confissão do senhorio de Jesus, nós estamos dizendo o seguinte: a minha vida não pertence mais a mim, porque agora eu tenho um dono. E a palavra Senhor significa dono. Confessar Jesus como Senhor é renunciar à sua própria vida para não viver como você quer, não viver como você deseja, mas viver como Jesus quer que você viva e viver como Jesus deseja que você viva. Por quê? Porque você não é mais dono de si. Entenda, seguir a Jesus é renunciar à sua vida. Não existe um seguidor de Jesus que diga que está seguindo Jesus sem renunciar à sua vida, sem deixar a sua vida para trás. Então, confessar o senhorio de Jesus é confessar que agora eu tenho um dono, que agora eu tenho um Senhor, que agora eu sou propriedade de alguém. E quem é esse alguém? Jesus. Amém. Quem aqui já entregou sua vida a Jesus? Amém. Entenda, naquele dia você perdeu sua vontade, você perdeu sua razão. Você agora tem uma razão de viver chamada Jesus. Você agora vai viver para obedecer Ele e fazer a vontade dEle. Então, para a confissão do senhorio de Jesus, ou para confessar Jesus como Senhor, tem dois pontos que está muito claro. Pode deixar o versículo, precisa tirar não. Tem dois pontos bem claros aqui, se você observar. O primeiro ponto é que a pessoa faz uma decisão de crer em Jesus no coração. Entenda, não é crer com a mente, não é crer com o entendimento, é crer
em seu coração. E isso é uma decisão, isso é uma escolha. Entenda? Eu decido no meu coração crer em Jesus como sendo o meu Senhor, sendo o meu dono. E o segundo passo é o quê? É confessar com os lábios, confessar com a boca. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por isso que a confissão do senhorio de Jesus, podemos chamar também de a confissão para a salvação. Ou seja, a confissão do pecador. Alguém vive uma vida de pecado, olha para a sua vida cansada, uma vida sem sentido, uma vida sem razão, porque não tem um dono, não tem um Senhor. E ele decide abrir mão de uma vida de pecado para aceitar Jesus, o seu Salvador, e automaticamente a pessoa recebe a salvação. A confissão do senhorio de Jesus é o que chamamos de a confissão para a salvação. Não existe possibilidade de ser salvo a não ser confessando o senhorio de Jesus. Observe o versículo 10. O versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É assim que nós alcançamos a salvação. É assim que uma pessoa que vive uma vida de pecado, ele aceita, ele recebe a salvação e passa a ser um salvo. Como? Confessando Jesus como seu dono, como seu Senhor. Você está compreendendo? Amém. Entenda. Veja o quão essa confissão é importante. Porque se não fizermos essa confissão, Jesus irá negar você. Se você não fizer essa confissão diante dos homens, Jesus negará você diante do Pai. Isso está muito claro. Lá no livro de Mateus, no capítulo 10, verso 32. Mateus capítulo 10, verso 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quando nós confessamos Jesus aqui na terra, Jesus também irá nos reconhecer diante do Pai. Então, essa confissão é o que nós chamamos a confissão do pecador. A confissão para ter os pecados perdoados. Entenda. Quando alguém confessa Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, todos os pecados são perdoados. Todos, sem exceção. Aleluia. Não fica um único pecado diante de Deus. Entenda. Agora eu perguntar a você. A confissão do senhorio de Jesus é uma confissão para o perdão dos pecados. Mas quantos pecados o pecador precisa confessar para ser salvo? Quantos pecados alguém que vive numa vida de pecado, ele precisa confessar para alcançar a salvação? Ele tem que confessar todos os seus pecados? Não. Ele só precisa confessar um pecado, que é o pecado de rejeitar a Cristo. Quando alguém confessa o pecado de rejeitar a Cristo, todos os outros pecados são perdoados. E não fica um único pecado diante de Deus. Entenda uma coisa. As pessoas têm mania de falar assim, os crentes, né? Dizer assim, eu sou um ganhador de alma. Eu já ganhei muita alma para Jesus. Irmão, tu já ganhou quantas almas? Eu ganhei umas 10, eu ganhei umas 20 almas para Jesus. Queridos, isso é um engano. Porque ninguém ganha alma para Jesus. Nós só temos uma missão, que é pregar a palavra de Deus. E essa pregação, nós estamos lançando a semente da palavra de Deus nos corações das pessoas. Mas quem convence o pecador da sua vida de pecado, só existe um ser que consegue. Só existe uma pessoa que consegue convencer o pecador. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Somente o Espírito Santo
é quem convence o pecador da sua vida de pecado. Eu não consigo convencer. Você não consegue convencer, porque somente o Espírito Santo é que tem esse poder de convencimento. Às vezes um crente elabora um sermão bem bonito, uma pregação perfeita, infalível. Aí vai pregar para uma pessoa. Quando prega, a pessoa não aceita. Aí ele vai apelar, pegar outra cartada. Se não aceitar, você vai para o inferno. Vou, mas não aceito. Depois vem uma outra pessoa e diz: ei, Jesus te ama. Você quer aceitar ele? Quero. Você entende? Porque quem convence não somos nós. Quem convence é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo convence o pecador de quantos pecados? Um pecado. Podemos conferir isso lá em João capítulo 16, versículo 7. Vamos ler o versículo 7 até o versículo 9 para entender o papel do Espírito Santo. Olha o que diz aqui, ó. Mas eu vos digo a verdade. Isso é Jesus falando. Eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá para vós outros. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, ele fará o quê? Ele convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, quem convence o pecador de uma vida de pecado é somente o Espírito Santo. Nossa função é lançar a semente da palavra. E o Espírito Santo é quem vai convencer a pessoa por meio daquela palavra que foi ministrada. É aquilo que Paulo disse: um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Tudo bem até aqui? Mas tem um versículo 9 que diz: do pecado porque não. O Espírito Santo só convence o pecador de um único pecado, que é o pecado de rejeitar o senhorio de Jesus. E quando alguém resolve confessar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, todos os pecados são perdoados. Toda e qualquer maldição que exista, seja da terceira, segunda, quarta geração, é destruído pelo poder do sangue de Jesus. Não existe maldição sobre aquele que está em Cristo. O crente, uma vez que ele declara Jesus como seu Senhor, ele agora tem um dono. E esse dono o liberta de toda e qualquer maldição, de toda e qualquer prisão, porque ele tem um dono. E é um absurdo a quantidade de crente que ainda vive em busca de libertação. É impossível aquele que está em Cristo, ele não ser liberto, ele pode não saber, mas ele já é. Crente que, entenda, na nossa igreja não tem culto de libertação. Na verdade tem, toda quinta, culto de ensino. A Bíblia diz: conhecereis vos. Quem é que liberta? A verdade de quê? Que você agora tem um dono. E esse dono quebrou toda e qualquer maldição, toda e qualquer prisão, qualquer cadeia que havia sobre a sua vida, Jesus despedaçou. E existe crente querendo fazer algum tipo de misticismo para poder quebrar alguma coisa sobre a sua vida. Não tem o que quebrar, meu querido. Você tem um dono. E esse dono garante que você é livre, que você é liberto, que você é sarado. O problema é você saber disso, tomar posse do que já é seu. Você está aqui ainda? Entenda, quando o pecador, o Espírito Santo convence o pecador do único pecado, que é o de negar a Cristo, ele passa a ter todos os pecados perdoados. Nós podemos conferir isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos, o quê? Pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Fomos, queridos. Isso não vai acontecer de novo, isso já aconteceu.
Jesus ele não será crucificado novamente. Ele foi crucificado uma vez por todas, para toda a eternidade. Para quê? Para que nós tenhamos direito à salvação, à libertação, a cura, a tudo. Tudo foi conquistado para nós. A questão é que tem gente que não sabe o que lhe pertence. E quando faz essa confissão, a vida eterna é gerada no espírito do ser humano. Observa o que está lá em João, capítulo 5, verso 24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. Ele não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando alguém confessa Jesus como Senhor e Salvador, quando alguém faz a confissão do senhorio de Jesus, ele recebe no seu espírito a vida eterna. Quem aqui tem certeza da vida eterna? Quem aqui tem certeza da sua salvação? Quem convenceu você disso? O Espírito Santo. Ele convenceu você. Amém, amém? Então, esse é o primeiro tipo de confissão. Tem muita coisa para se falar sobre essa confissão, mas eu não vou falar somente sobre ela. Tem mais duas confissões que precisamos ter a compreensão. Então, a segunda confissão é a confissão dos pecados do crente. Entenda. Uma vez que um pecador, ele confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele tem todos os pecados apagados e diante de Deus, ele agora é um livro com todas as folhas em branco. Não tem passado diante de Deus. Pode ter diante dos homens, mas diante de Deus é um livro totalmente em branco. No dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador, todos os pecados que você cometeu foram apagados, e naquele dia você começou diante de Deus uma vida como um livro totalmente em branco. E aí você passou a ter uma nova vida agora com Cristo. Você passou a ser uma nova pessoa. Você passou a frequentar lugares diferentes, ambientes diferentes, passou a ter uma amizade diferente. Tudo se tornou uma novidade de vida. Porque não tem como estar em Cristo e permanecer na vida passada. Não há condições que isso aconteça. Então, a confissão para a salvação tornou você um crente em Jesus. A confissão do senhorio de Jesus tornou você um crente em Jesus. E passamos a viver agora uma vida em comunhão com Deus. Antes tínhamos uma vida em comunhão com o pecado. Mas agora passamos a ter uma vida em comunhão com Deus. Você está compreendendo? E quando pecamos, entenda, todos os pecados foram perdoados no dia que confessou Jesus como Senhor e Salvador. Ali você se tornou um crente em Jesus. O primeiro tipo de confissão é a confissão do senhorio de Jesus. O segundo tipo de confissão é a confissão dos pecados daquele que está em Jesus. Porque estar em Jesus não quer dizer que nós estamos isentos de pecar, de falhar. Uma hora podemos pecar, uma hora podemos falhar, mas isso não faz de nós pecadores, amém? Entenda, se eu chamar você e a gente vier aqui pintar a igreja, isso faz de você um pintor? Mas você não pintou? E por que você não é um pintor? Porque não é. Não é porque alguém pecou que ele é um pecador. O pecador é quem vive correndo atrás do pecado. Um pintor é alguém que tem a profissão de pintar. Não é porque eu pintei que agora eu sou um pintor. Não é porque você pegou um rádio parado lá em sua casa, abriu o rádio, fechou. Quando fechou tinha mais peça fora do rádio do que dentro, mas ele voltou a funcionar. Isso não quer dizer que você é um técnico em eletrônica. Não, você é só um curioso, você só mexeu. Então, quando alguém que confessou Jesus como Senhor e Salvador, abandonou uma vida de pecado, e por alguma ocasião da vida, não vigiou, sei lá, estava ali de vacilo, e ele chegar a cometer um pecado, isso não o torna um pecador. Mas o pecado é algo que fere a nossa comunhão com Deus. Entenda,
Quando você confessou o senhorio de Jesus, você passou a ter comunhão com Deus. Mas o pecado, ele fere essa comunhão. E por algum caso, por algum deslize, você pecar, você precisa entender que quando nós pecamos, essa comunhão com Deus ela é quebrada. Ela não pode permanecer como estava antes. E é aí onde entra a segunda confissão, que é o quê? A confissão dos pecados do crente em Jesus. Então, quando perdemos a comunhão, a nossa fé é abalada. Quando perdemos a comunhão, a luz do cristão ela é apagada. Essa luz não é mais como ela era antes. E a pessoa começa a perceber uma vida diferente. Por quê? Porque o pecado entrou. E antes ele não tinha pecado, porque foi perdoado quando confessou a Cristo. Todos foram perdoados. Mas agora ele falhou, ele pecou. Ele precisa fazer o que agora? A confissão dos seus pecados. Agora ele tem que confessar especificamente o que ele pecou. E a palavra deixa claro, queridos, que nós somos mentirosos se pecarmos e dissermos que temos comunhão com Deus, porque isso não é verdade. Existem doutrinas e pregações que elas ensinam a graça como uma licença para o pecado. Não, viva do jeito que você quiser, está pelo Espírito mesmo, sabe? Tudo é pelo Espírito, não é? O pecado é na carne, pois não seremos atingidos. Isso é um engano terrível. Porque o pecado, ele atrapalha, ele fere a nossa comunhão com Deus. E nós não podemos viver pecando e dizer que estamos em comunhão com Deus, porque isso é impossível. O crente não pode estar aqui. Teve os ralabustos de janeiro aí, né? Os ralabustos. Quem foi para os ralabustos? Graças a Deus, ninguém foi. Graças a Deus, né? Mas se alguém tiver ido, o crente que foi para o ralabusto, ele feriu sua comunhão com Deus. Ele não pode dizer que tem comunhão com Deus, porque não tem, porque o pecado, ele fere essa comunhão. Vamos lá em 1 João capítulo 1, versículo 5, entender o que a Bíblia fala sobre isso. Tem gente rindo, estou ouvindo. 1 João 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus ele é luz e nele não há treva nenhuma. Entenda, não existe trevas em Deus. Versículo 6. Se dissermos que mantemos o quê? Comunhão com ele e andamos nas trevas, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. Não tem como o crente andar desfrutando dos prazeres do mundo e dizer que está em Deus. Não, é impossível. Deus é luz, nele não há trevas. Amém? Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos o quê? A comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Entenda, não é possível alguém viver no pecado e dizer que não tem pecado. Você está comigo? Você está entendendo? Quando você aceitou Jesus, todos os seus pecados foram perdoados. É um livro branco diante de Deus. E daí você vai seguir em novidade de vida. Mas se nessa caminhada você pecar, você errar, você não vai continuar no pecado. Você não vai continuar no erro. Você vai correr para os braços do Pai, confessar o pecado, se arrepender, confessar e deixar. E o que é que vai acontecer? Esse pecado será perdoado. Ele é diferente da confissão do senhorio, porque na confissão do senhorio, nós só confessamos um pecado, que é o de negar Cristo. Mas quando nós somos purificados e temos uma vida em Cristo, se pecarmos, o que é que nós devemos fazer? Correr para diante do Pai, porque Deus não está com raiva de você. Deus não é um velho ranzinzo, com uma barba bem grande, com
bater no joelho uma vara bem grande, esperando tu errar. Erra, crente, erra, infeliz. Para quebrar essa vara no seu espinhaço. Para quebrar suas canelas. Erra, crente, erra. Não, esse não é Deus que nós conhecemos. Ele não é assim. No momento que você erra, no momento que você peca, Deus está de braços abertos, esperando você confessar diante dele. Pai, me perdoa. Pai, eu falhei. Pai, eu fiz isso. Pai, eu fiz aquilo. Perdoa. E ele vai perdoar. Porque está escrito dessa forma. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, entenda, olha o 8, o 8 como fala. Se dissermos que não temos pecado nenhum, isso é quem anda errando. Está falando com quem anda no pecado. E disser que não tem nenhum pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aí vem o 9. Se confessarmos o quê? Os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e o quê? Nos purificar de toda a injustiça. Entenda. Crente não pode estar em um culto de ceia se condenando porque pecou, em condenação, em vergonha diante de Deus. Não, ele tem que confessar: Pai, eu pequei. Pai, eu errei. E aqui eu confesso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sei lá. O que foi que você fez? Isso não pode deixar você com culpa diante de Deus, porque existe uma solução. O que não pode é viver no pecado e dizer que não está vivendo. Como diz o versículo 10. Olha o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que é que eu tenho que fazer se estou vivendo em pecado? Confessar diante do Pai. Sabe por quê? Porque Deus, Jesus, não é o nosso acusador. O acusador é o diabo. Olha o que diz em 1 João. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não, se todavia alguém pecar, temos o quê? Um acusador? Não, temos o quê? Um advogado junto do Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo de Nazaré, o nosso dono. Entenda, quando você peca, Deus é totalmente contra. Deus, ele abomina o pecado, mas ele não abre mão de você, porque você tem um dono. E quando você confessa esse pecado ao seu dono, você é perdoado, porque o seu dono é o seu advogado. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, ele é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Sabe, amados, o crente, ele tem que andar em novidade de vida, não é nas práticas antigas. Não podemos ter prazer em andar nas velhas práticas. Mas se nós, por algum motivo, cometermos o erro, Jesus não é o nosso acusador. Ele é o nosso advogado. Você está compreendendo? Então já falei aqui sobre a confissão do senhorio de Jesus, que é a confissão do pecador, a confissão dos pecados do crente em Jesus, que se ele pecar, ele tem que fazer o quê? Confessar especificamente aquele pecado. Pai, eu fiz isso, me perdoa em nome de Jesus, e o pecado será perdoado. Isso está muito claro.
E o terceiro tipo de confissão é a confissão da fé. Entenda, a confissão da fé é um dos pilares centrais da vida cristã. Você que está em Jesus precisa entender esse pilar, que é a confissão da fé. Entenda, a fé não é apenas algo que a gente acredita no coração. Não, não é. Isso não é, a fé não é só isso. É por isso que tem muitas pessoas falando, Deus eu creio, e nada acontece. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Ela não está dizendo que vai acontecer alguma coisa porque você está crendo. Não vai acontecer nada. Só está crendo, mas não acontece nada porque você crê. Diz que é possível qualquer coisa aquele que crê. É aí que entra a confissão. Entenda, a fé é algo que deve ser declarada com a boca. A fé, ela é ativada quando cremos e confessamos. Se cremos, temos que confessar. Eu não posso crer e ficar. Deus sabe. O que é que Deus não sabe? Ele sabe todas as coisas. Eu estou crendo e nada está acontecendo. Porque só vai acontecer quando você crê e falar, crer e confessar o que você crê. Amém? Repita comigo, a fé é ativada quando cremos e falamos. Quando cremos e falamos. Entenda, as pessoas não estão falhando em crer. Muito crente, ele não está falhando porque ele tem falta de fé. Não, ele está falhando porque ele não está falando a fé. Só está crendo. E como eu disse, nada vai acontecer. Entenda, muitos creem, mas não recebem porque não estão confessando a fé. Antes de falar da confissão da fé, eu quero trazer aqui uma base boa sobre o que é confissão. Entenda. Confissão é declarar o que cremos como verdadeiro. Isso é confissão. É testificar a verdade que você aceitou. Queridos, todos nós, dentro de nós, aceitamos alguma coisa como verdade. Aceitamos como uma verdade. E aquilo que você aceita como verdade se torna a sua fé. E quando as situações se levantarem, você só vai poder falar a fé que tem. E o que é a fé que você tem? É aquilo que você aceitou como verdade. Você está compreendendo ou eu estou piorando? Poucos crentes, eles têm reconhecido o lugar da confissão em suas vidas. Eles não reconhecem bem. E nós devemos conhecer a nossa confissão. Como assim? Se vigiar. Se policiar. Para quê? Para saber o que é que está saindo de sua boca. Porque o que sai da sua boca é a sua verdadeira fé. O que sai da sua boca é o que você está crendo. Ah, na minha vida nada dá certo. Pronto, essa é a sua fé. É essa a verdade que você acolheu dentro de si. Essa é a verdade que você aceitou. A verdade que você aceitou é a sua fé. E como é que nós sabemos que é? Porque você fala o que você crê. Ah, agora está tudo perdido na minha casa. Está tudo andando, está tudo pelo avesso. Tá, porque essa é a sua fé. É isso que você vai continuar falando. E é isso que você vai continuar. Por quê? Porque o que nós cremos se torna nossa realidade. Entenda, nós devemos identificar a nossa confissão. Identificar qual tipo de crença está enraizada em nós. A verdade que aceitamos, essa é a nossa confissão. Ah, esse meu casamento,
esse meu casamento é esse meu casamento não presta, esse só vive falando o negativo. Porque o negativo é a fé que ela tem. Entenda. Aleluia. Isso é confissão. Colocar a fé que você tem. Mas quando eu falo confissão da fé, eu não estou falando da fé que o ser humano cria. O ser humano ele pode criar uma espécie de fé. Mas eu quero falar aqui da confissão da fé, é a confissão da palavra de Deus. Entenda, a confissão da palavra de Deus é declarar o que você crê que a palavra diz ao seu respeito. Eu estou achando que esse ano de 2019, ou de 2026, eu vou passar fome. Por quê? Porque essa é a sua fé, é a verdade que você aceitou. Na minha empresa, no meu trabalho, nada vai dar certo esse ano. É porque você só fala que, de fato, a crença que foi enraizada em você. Você está compreendendo? A confissão da fé, querido, é a confissão da palavra de Deus. É declarar o que você crê que a palavra diz. Não o que o mundo está falando, não o que seus pais estão falando, não o que o governo está falando. É o que Deus já falou em sua palavra. E quando eu falo o que Deus fala, essa é a verdadeira confissão da fé. O quê? Falar o que Deus já disse a meu respeito. Sabe o que é? A comparação. Os armários estão vazios. Chegou mais no final do mês, tem que fazer feira, não tem dinheiro no bolso, o armário está vazio. O que é que eu vou fazer diante de uma situação dessa? Eu vou falar o fato ou eu vou falar a palavra? O que é que a palavra diz? Se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Eu vou falar o quê? Obrigado, Pai, por esses armários cheios. Isso é a confissão da fé. Concordar com o que Deus quer para a minha vida. Eu não vou falar a falta, eu vou falar a provisão. Isso é a fé. É falar o que Deus fala. O Senhor é meu pastor. De nada terei falta. Nada vai me faltar. Por que nada vai faltar? Porque eu tenho um pastor. O pastor não deixa seu rebanho passar fome. Esse é Deus, Ele não vai deixar faltar. Querido, em nenhum momento da minha vida eu vou estar preocupado se vai faltar dinheiro para pagar a conta, se vai faltar dinheiro para pagar aluguel, se vai faltar dinheiro para aquilo outro. Não, porque eu tenho um dono. Nós temos um dono. Você nunca vai me ver desesperado por dinheiro, por comer, não. Porque eu sei que eu tenho um dono. E eu não vou falar a situação. Eu vou falar o que a palavra diz. Isso é a confissão da fé. Obrigado, Deus, pela provisão. Obrigado, Deus, por todas as minhas contas pagas. Dinheiro sobrando para eu ofertar na vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, todas as contas pagas, dinheiro sobrando para eu investir no seu reino. Rendendo graças a Deus por toda a provisão. E você vai provar da provisão quando você falar o que a palavra fala. Você está aqui ainda? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios 4, 13. Tendo, porém, o mesmo espírito do que? Da fé. Como está escrito, eu criei. Por isso é que falei. Também nós cremos, por isso nós falamos. Eu vou falar o quê? O que a palavra diz. O que é que ela diz? Você tem que conhecer. Se você não conhece a palavra de Deus, você não tem a fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Se eu tenho a palavra, eu tenho a fé. Se eu não tenho a palavra, eu não tenho a fé. Mas se eu tenho a palavra, o que é que eu vou falar? Ela, a palavra. Amém? Então, a confissão não é algo ocasional.
A confissão da palavra é um estilo de vida, é viver a palavra. Mesmo quando você não vê a solução, o que é que eu faço? Eu falo a palavra. Mesmo quando você não sente, pastor, mas não estou sentindo nada. E daí se eu não estou sentindo nada? Não é pelo que sentimos, querido, é pelo que cremos. Hoje eu não estou me sentindo crente. E daí se eu não estou me sentindo crente? Eu tenho nada a ver com isso? Eu sou crente porque eu creio em Jesus, não é porque eu sinto Jesus, não. A fé não é um sentimento, é uma força espiritual. É você estar firmado na palavra, porque a palavra é a fonte de fé. Está na palavra, eu estou na fé. Falar a palavra é falar a fé. As circunstâncias, querido, podem dizer o contrário, mas na sua boca o que tem que ter é a palavra de Deus. Não diga o que você sente, diga o que Deus diz em sua palavra. Você pode sair daqui e mudar a situação que você vive por meio da sua boca. Como? Falando a palavra de Deus. Mas você só pode falar se você conhecer ela. Deixa eu dar aqui um exemplo. Vou colocar aí Mateus capítulo 9, versículo 19. Eu vou encerrar com essa passagem bíblica só para você entender um princípio bem interessante do crer e falar. Crer e falar. Mateus capítulo 9, versículo 19. E Jesus levantando o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia e veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Preste atenção aqui. Essa mulher vivia com hemorragia há quanto tempo? 12 anos. E a Bíblia diz que ela gastou todos os recursos para ser curada daquela enfermidade e não teve sucesso. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e ela decidiu crer que Jesus era a solução da enfermidade dela. Ela ouviu, ela creu. Qual é o próximo passo? Primeiro passo é ouvir o quê? A palavra. Segundo passo, crer. E o terceiro, falar. Se existem essas três coisas, existe um milagre. Versículo 21. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei uma multidão. E ela com hemorragia, correndo o risco de ser apedrejada naquele lugar, por conta da cultura deles. Ela estava com tanta convicção que o que estava na boca dela era o quê? A fé. O que era que estava na boca dela? A doença? Não. A enfermidade? Não. A dificuldade? Não. O problema de muito crente é que na boca dele só está a doença, na boca dele só está a dificuldade, só está tudo de ruim, mas o que não tem é a palavra. É que os tempos estão difíceis, é que a coisa está feia, é que nada vai bem, porque isso é sua fé. A mulher ela não olhou a dificuldade, eu estou com hemorragia, eu não tenho como tocar nele. Ela não parou para observar isso. Ela não pensou, tem a multidão, não. Ela ignorou isso, porque ela estava crendo. E quem crê, fala. E ela dizia consigo mesma, se eu apenas o tocar, serei curada. Se eu tocar, ela estava crendo e ela estava falando. Ela estava crendo e ela estava falando. O que é isso? Confissão da fé. Não existe fé sem uma voz. Não existe fé sem a fala. A fé, ela é falada, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Verso 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Mas você viu o processo? Ela creu e falou. E do jeito que ela falou, aconteceu. E foi conforme a fé dela. Cuidado no que você anda falando. Cuidado no que você diz sobre seus filhos, sobre seu marido, sobre seu casamento, sobre sua igreja, sobre seu comércio. O que é que você anda falando? Essa é a sua fé.
Precisamos entender, queridos, que por meio das palavras é possível dar a Deus ou ao diabo o domínio sobre nossas vidas. As suas palavras é algo tão precioso que o céu para ouvir e o inferno e o diabo para ouvir. E você vai dar um comando a um dos dois. Ou o reino dos céus vai governar a sua vida, ou o diabo vai dominar a sua vida. E o que determina é o que sai de sua boca. Observe a vida de todas as pessoas maldizentes que você conhece. Elas vivem o que sai da boca delas. Elas provam na pele o que sai da boca delas. Mas quem fala a palavra de Deus vai colher o fruto da palavra de Deus. Entenda, eu aprendi um princípio importante. O reino dos céus é governado pela palavra de Deus. O reino natural é governado por aquele que usa a palavra de Deus. Se eu tenho a palavra de Deus, amados, eu tenho o domínio do mundo natural, por meio da palavra daquele que criou esse mundo. Sabe, eu não posso falar o negativo, porque eu não creio no negativo. Eu não vou falar falta, porque eu não creio na falta. Eu não vou falar do problema, eu não vou falar da doença. Eu vou falar da palavra. O que Deus já falou a meu respeito. E assim será a sua vida. Crendo e falando que a palavra fala ao seu respeito. Amém? Diga, se eu tiver a palavra, eu governo esse mundo. Por quê? Porque esse mundo foi criado pela palavra. Aleluia! Glória a Deus. Eu gostaria de falar mais e ter muita coisa para falar sobre a confissão da fé. Porém, nós precisamos também ministrar ceia nesta noite. E eu quero convidar os diáconos. Vou orar pelos elementos. Glória a Deus. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.